César, o melhor amigo. Aleluias. Eu não sei qual o problema, qual a circunstância que você está passando. Às vezes a gente olha com os nossos olhos e não consegue ver a luz no fim do túnel, não consegue ver a saída. Mas nós adoramos, nós amamos um Deus que é Deus do impossível. Não existe nada que seja difícil, nada que seja difícil para Ele, nada que seja impossível. Acaso há alguma coisa impossível para o nosso Deus? Nada, nada é impossível. Nada é impossível. Então eu quero que você coloque essa causa que está machucando o seu coração nas mãos dEle. Porque Ele é um Deus impossível. E quando tudo diz que não, quando as circunstâncias dizem que não, o Senhor diz: filho, eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Oh, aleluias. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir,
Quantos podem sentir a presença de Deus neste lugar? Amém? Você pode sentir a presença de Deus? Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus é lindo demais, amém? Deus é lindo demais. Pode continuar um pouquinho. Nós vamos fazer algo diferente hoje. Deus colocou no meu coração. Aleluia. Amém? Deus gosta de fazer isso, mudar a nossa vida. E hoje nós vamos começar a pregação pelo fim. Amém? Eu gostaria muito da atenção de vocês, que nós vamos começar de trás para frente hoje a palavra. Por isso nós vamos começar do apelo. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Amém? Se coloque de pé. Talvez você não entenda, mas o Espírito Santo de Deus vai te dar entendimento que a palavra do Senhor é poder. Amém? Nós vamos começar a pregar de trás para frente hoje. E vamos começar no apelo. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos bem alto assim. Repita comigo assim: Senhor, Senhor, muito obrigado por ter falado comigo nesta noite. Muito obrigado, porque eu creio que é tempo de milagre, de multiplicação. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra nessa noite. Amém. Pode se assentar. Aleluia, amém? Então eu gostaria de muita atenção de vocês, para que pudéssemos entender a palavra. Eu queria que você entendesse isso. Nós não precisamos só do fim para entender o começo, mas precisamos do começo certo para já saber o fim. Eu vou repetir para você. Nós não precisamos do fim para entender o começo, mas precisamos do começo certo para já saber o fim. Amém? Então hoje, como nós estávamos lendo na palavra do Senhor, em 2 Reis 4, do 1 ao 7, como nós vimos hoje em 2 Reis, também nós estamos de trás para frente, tá bom? Vamos lá. 2 Reis 4, do 1 ao 7, nós ficamos abertos aí durante a palavra. Como nós vimos no versículo 7, diz assim: foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e os teus filhos vivei do que sobrar. 2 Reis 4, 7. Foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e os teus filhos vivei do que sobrar. Quantos não gostariam de pagar as dívidas? Aleluia. Já pensou se eu falasse para você hoje: todas as suas dívidas estão sendo quitadas? Aleluia, Jesus. Mas esse é o nosso Deus, amém? Deus é o Deus de provisão. Deus é o Deus que faz, Deus que paga as nossas dívidas. E como o testemunho que nós vimos no culto hoje, Deus, Ele já deu a nossa maior presente, nosso maior bênção, que foi a salvação. Deus, Ele não está devendo nada para a gente. Deus já pagou um alto preço por mim e por você. Então saiba que talvez você esteja preocupado nessa noite, com alguma dívida financeira, algumas coisas que você precisa pagar, mas saiba que Deus já pagou o alto preço, e a maior dívida que nós tínhamos, que era a dívida do pecado, ela já foi apagada, ela foi já quitada, amém? Glória a Deus. Por isso Deus, Ele pagou as nossas dívidas. Aleluia. Quem não quer ter provisão? Quem não quer ter milagre? Nós vemos essa mulher, como nós vimos aqui na palavra, que ela conseguiu pagar toda a sua dívida, e ela conseguiu viver ainda. Deus abençoou de tal forma que ela conseguiu para pagar e viver. Quantos não querem quitar as dívidas? Quantos não querem milagres? Quantos não precisam de milagre? Você precisa de um milagre? Levante suas mãos aí. Quantos não querem milagre de Deus? Aleluia. Quantos não precisam da provisão de Deus? Quer ter a provisão de Deus? Eu quero a provisão de Deus na minha vida. E foi isso que aconteceu com essa mulher, esta viúva.
Hoje, o Dia das Mulheres, esqueci, já comecei a pregação, estamos no final da pregação, esqueci de declarar para as mulheres, né, um feliz aí Dia das Mulheres. Nós sabemos que todos os dias são os dias das mulheres, mas nós temos essa oportunidade de, mais uma vez, demonstrarmos nessa data o nosso carinho por cada mulher, né, pela minha amada principalmente, que é presente de Deus na minha vida. Aleluia. Entendemos que não somos nada sem Deus e sem as mulheres também nas nossas vidas. Deus colocou as mulheres. E olha, interessante, nós vimos hoje sobre uma mulher, a viúva do azeite. O azeite da viúva. Amém? Então Deus, Ele trouxe a provisão para aquela vida. Assim, eu creio que Deus tem a provisão para a sua vida. Deus, Ele quer quitar todas as suas dívidas. Amém? Melhor notícia, tem uma boa nova para você. Deus, Ele vai pagar as suas dívidas. Amém? Aleluia, ó. Já dá para ir embora já, né? Mas Deus tem mais para falar conosco, amém? Como nós vimos também no versículo 6, o que nós vimos? Vamos lembrar aqui que nós vimos, como estava falando aqui no versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela ao seu filho: trazei-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. Então o azeite parou. Totalidade. Deus, Ele tem totalidade para mim e para a sua vida. Aqui diz que todas as vasilhas estavam o quê? Cheias. Amém? Deus é Deus de totalidade. Deus não faz nada pela metade. A Bíblia diz que a boa obra que Deus começou, Ele há de terminar. Diferente de nós, muitas vezes nós fazemos coisas pela metade. Nós quase aprendemos inglês, eu não sei, não vou nem perguntar quantos já começaram a estudar inglês ou outra língua. Nós quase ficamos firmes na igreja, mas Deus é um Deus de totalidade. Por isso nós temos que aprender isso. Deus, Ele tem a totalidade sobre a sua vida. E sabe por que muitas vezes nós nos desanimamos na presença do Senhor? Que ficamos satisfeitos com o pouco, com o mais ou menos, com o médio, que é medíocre na verdade. A Bíblia ainda fala frio ou quente. O que passa disso é o que? É como vômito. Se é morno, é como vômito para Deus. E muitas vezes nós estamos na igreja e nos acostumamos com o quase, o mais ou menos. Mas Deus, Ele tem o que? A totalidade para a sua vida. Então, se nessa noite você veio já satisfeito, saiba que Deus, Ele quer totalidade sobre a sua vida. Deus, Ele quer colocar não só pela metade. Deus não enche só um pouco, não, a sua vasilha, o seu vaso de azeite. Deus, Ele vai até a totalidade, amém? Então, o que será aqui que é a totalidade? Quantas vasilhas nós temos nas nossas vidas? Será que alguma dessas vasilhas vazias na sua vida é a família? Será que a sua família ela está abençoada na totalidade? Será que você tem sentido a sua família como a totalidade de Deus, as bênçãos total de Deus? Ou seja, será que você tem sentido na sua família o azeite completo nesse vaso, vamos dizer assim, da família? Ou será que esse vaso da sua família, esse outro vaso é a área ministerial? Como é que está o seu ministério? Como é que está a sua vida com Deus, sua intimidade com Deus? Será que está na totalidade? Aqui a Bíblia diz que todos os vasos estavam cheios, todos. Quero dizer para você que todas as áreas da sua vida Deus quer encher na totalidade. Deus não quer deixar pela metade. Deus quer encher todas as áreas. Talvez seja a sua família, talvez seja o seu ministério, talvez seja a sua intimidade com Deus. Deus quer colocar o quê? A totalidade, aleluia. Talvez seja a área financeira. Eu não sei como é que está na sua área financeira, se você veio com dívidas hoje. Mas uma coisa é que Deus, Ele tem a totalidade para a sua vida. Deus também quer te abençoar. A Bíblia diz ali que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós obedecemos os seus estatutos, nós vamos emprestar e não tomar emprestado, nós seremos cabeça e não cauda, amém? Deus tem a totalidade. Lá em João 19:10 diz assim: um ladrão vem para senão roubar, matar e destruir. E Jesus fala: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Ele estava dizendo ali que Ele era o bom pastor, e o ladrão vinha para roubar as ovelhas, mas Ele, como um bom pastor, Ele nos veio para quê? Para nos dar vida, vida em abundância. Não é só na eternidade não. Crente não tem vida boa só lá no céu não. Deus, Ele quer dar vida em abundância aqui na terra. Eu não estou falando de ostentação, que agora a moda é ostentação, né? Cadê o Lucas aí, né?
Lucas não é ostentação, não, é bênção de Deus. Mas ele é comentando, né? Os caras ostentação e tal, aqueles colarzão de ouro, os carros e tal. Bíblia, não é isso que eu estou falando. Totalidade na área financeira. Você viu que até para falar os manos tem que fazer assim, né? Para falar área financeira nas nossas vidas é o quê? É a prosperidade na sua vida, na sua casa, no seu lar. Como as ovelhas, que elas têm o quê? A bênção de Deus tem um alimento todos os dias. O bom pastor faz o que ele cuida, ele não deixa faltar nada. E Deus, ele quer isso para a sua vida. Não quer deixar faltar nada na sua área financeira também. E como bom pastor, ele abençoa a sua família, o seu ministério e a área financeira, amém? Então entende isso? Eu não sei quantos vasos você trouxe hoje aí com as áreas da sua vida, mas uma coisa eu sei, que Deus, ele tem a totalidade em todas as áreas da sua vida. Se de repente hoje você está médio, ou se você está vazio de tudo, Deus, ele tem a totalidade. Até quando chegar aqui e não tiver mais vasilhas, então o azeite parou. Quando Deus encher tudo, mas se de repente voltar de novo, precisar encher, ele vai encher de novo. Deus é Deus de totalidade. Quantos creem nisso? Levante sua mão. Aleluia. Deus quer abençoar a sua vida e quer abençoar na totalidade em todas as áreas, amém? Então tome posse disso nessa noite, que Deus, ele quer abençoar todas essas áreas, aleluia. E como nós vimos no versículo 5, foi embora e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Nós vemos 3 pontos aqui. O ponto C, que é a multiplicação. Como nós vimos no começo, ela só tinha um pouco de azeite, e é tempo de multiplicação e crescimento. Quando se fala em multiplicação, tá ok? Eu quero que você pense agora comigo. Quando se fala sobre multiplicação, o número de 1 a 10, qual é o primeiro número que vem na sua cabeça? Multiplicação, pensa aí. De 1 a 10, qual o primeiro número que vem da sua cabeça? Quando se fala assim, vamos falar sobre multiplicação, qual o primeiro número que vem na sua cabeça? Vamos lá, cada um vai ter um número. Eu vou falar. Quem pensou em 10, levante a mão. Quem pensou em 9, levante a mão. Quem pensou em 8? Quem pensou em 7? Quem pensou em 6? Quem pensou em 5? 4? Precisa ter vergonha. Quem pensou 4? 3? 2? 1? Tem ali, ó. Quem ganhou aqui foi o 7. Quando se fala sobre multiplicação, e foi engraçado, quando eu fiz essa primeira pergunta, eu pensei, falei, será que só eu penso nisso? Quando eu penso em multiplicação, normalmente nós pensamos em números grandes. Quando eu falo multiplicação, eu pensei em 10, quando eu pensei, e uma vez eu fiz isso também, e a maioria pensou em números altos. Hoje foram poucos que pensou no número 1, foram 2 pessoas só, de todos que estão aqui, é uma grande minoria. Então, quando nós pensamos em multiplicação, esse ponto que nós vemos nesse versículo, sobre multiplicação, nós temos que entender que Deus é Deus de multiplicação, amém? Você crê nisso? Deus é Deus de multiplicação, só que a matemática de Deus é diferente da nossa. Desculpe te avisar, você que faz faculdade aí, que está quebrando a cabeça lá naquelas contas, você que estuda, tem gente que nem gosta de matemática, né? Mas pelo menos sabe multiplicar, a maioria sabe multiplicar aqui, né? Enfim, quando nós falamos sobre multiplicação, a matemática de Deus é diferente da nossa. Olha que interessante, quando para nós é 1, para Deus é como as estrelas do céu. Aleluia. Abraão, ele teve um filho e Deus falou, da sua descendência, da tua descendência você vai ter como a areia do céu e como a areia do mar e as estrelas do céu. Eu sempre erro nisso, mas vamos lá, eu vou voltar de novo. Ele falou que você teria um filho e o seu filho, a sua descendência seria como o quê? Como as estrelas do céu e a areia do... Obrigado. Amém? Lá em Gênesis 21 fala sobre isso. Nós olhamos e nós vimos Abraão ali com um filho, mas sabe o que Deus via ali na matemática de Deus? Deus via areias do mar, Deus via muitos, Deus via uma descendência, Deus via um povo, Deus via uma nação. Entende como a nossa matemática é diferente da matemática de Deus? Como nós vemos até mesmo, como ministrei uma vez aqui, dos 5 pães e 2 peixinhos. Se você somar são 5 pães e 2 peixinhos, 5 mais 2 são 7. Mas para Jesus ele conseguiu alimentar mais de 15 a 20 mil pessoas.
Você olha, 5 mais 2 são 7. Os discípulos falam assim: ó Jesus, 5 mais 2 são 7. Tem só para... você come os 2 peixes, a gente divide os pães aqui, tá tranquilo. Mas Jesus, ele conseguia olhar diferente. Deus, ele olha diferente. A matemática de Deus não é igual à nossa. A matemática de Deus é diferente da nossa. Deus, ele começa a não a ver só os 7, só os 12 sendo alimentados por aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Deus, ele consegue visualizar, aleluia, ver toda aquela multidão que estava sedenta para alimentar-se do pão que Deus ia multiplicar, do milagre. Entende? A matemática de Deus não para por aí. Quando nós vemos que no outro milagre também além de Deus multiplicar, sobrou o cesto, 12 cestos. Depois nós vemos também 7 mais alguns peixinhos, que foi também para quase 20 mil pessoas. No segundo milagre da multiplicação. Olha, nosso Deus, entende? Então não se preocupe se você acha que multiplicação muitas vezes é 10, para Deus é 1, é 2. A matemática de Deus é diferente. Deus sempre faz mais do que pedimos e imaginamos. Aleluia, obrigado Jesus. Ou você pode levantar sua mão para o céu e falar: Deus, obrigado. Obrigado porque a tua matemática é diferente da minha, Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então não se preocupe. Não se preocupe que você tem visualizado. Não se preocupe que você tem contado. Se de repente cabe só no seu dedo algumas coisas que você está contando na sua vida, creia que os olhos de Deus e a visão de Deus é diferente da nossa. Então creia que Deus é Deus de quê? De multiplicação. Aleluia, amém. E a matemática de Deus é tão confusa que 1 mais 1 mais 1 para nós é igual a 3. Mas para Deus 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu vou te dar uma grande dica: pare de calcular com a sua matemática, deixa Deus fazer a matemática dele na sua vida, amém? Deus é Deus de multiplicação, e a matemática de Deus é diferente da nossa. Aleluia, muito obrigado. Nós vemos o segundo ponto, o ponto B. Esse versículo fala que os filhos, esses lhe trazia a vasilha. Ó Jesus, se de repente o seu filho, se você dependesse do seu filho para o milagre acontecer na sua vida, paz, o que seria do milagre de Deus sobre a sua vida? Se dependesse dos seus filhos buscarem as vasilhas nos vizinhos, o que seria do milagre de Deus sobre a sua vida? Então nós precisamos acordar. Se nós queremos ver milagres de multiplicação nas nossas vidas, nós precisamos o quê? Contar com os nossos filhos. Imagina hoje, você fala assim: Deus tem grandes coisas na sua vida. Vai lá, filhos, pega no vizinho as vasilhas. Meu Deus, sério, isso é sério. Nós vemos uma geração onde o mundo tem investido tanto que nas crianças. Nós vemos a mídia, tantas coisas investindo nas crianças. Nós vemos imagens de crianças dançando coisas. Estavam comentando esses dias sobre até o funk, coisas horríveis que crianças estão cantando. O maior sonho das pessoas agora de classe baixa é ser funkeiro, não é mais nem ser jogador de futebol. Mas o que o funkeiro traz? Traz vida, traz alguma coisa? Não. E a pergunta: pais, o que nós, como pais espirituais também, o que aconteceria se o seu milagre dependesse do seu filho? Será que quantas vasilhas, eu gostaria que você pensasse nesse momento, quantas vasilhas o seu filho conseguiria trazer se você pedir? Será que você conseguir pagar a sua dívida e ainda conseguir viver com o resto? Aleluia, Deus. Nós precisamos da família para o milagre acontecer nas nossas vidas. Lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, lute pelos seus pais, jovens, lute. Nós precisamos lutar mais pela família. A primeira coisa que Deus estabeleceu foi a família. Primeiro, Deus criou o homem e falou assim: vou fazer a família. Eu fico sozinho, não ia dar certo. Ele falou assim: vou constituir a família. O primeiro chamado que Deus tem para a sua e para a minha vida é a família. Nós temos que entender que nós temos que priorizar a família. E nós já vimos muitas pessoas: não, eu vou priorizar a família. E de repente, pastor, hoje eu não vou para a igreja porque eu vou ficar com a família.
O pior ensinamento que nós podemos dar para os nossos filhos é ficar em casa e falar para ele que cuidar da família é não ir para a igreja. Cuidar da família é você estar com Deus. Agora lá no Japão principalmente nós vemos poucas pessoas pedirem: não quero fazer hora extra, porque se eu fizer hora extra eu não consigo ficar com meu filho. Mas pedir para não ir para a igreja, pedia. Entende? Muitas vezes assim, eu preciso trabalhar, mas a gente acha que ir para a igreja é menos importante do que trabalhar. Nós precisamos entender que de repente nós podemos abrir mão e é tempo de qualidade. Sabemos que cada um tem um serviço, cada um tem um trabalho, mas a questão é onde está a nossa prioridade na família. Nós temos investido na família, e investir é você ficar o dia inteiro com a família. Investir de repente é você ficar meia hora com o seu filho, com seu pai, com seu irmão. É 15 minutos, mas com qualidade. Investir não é tempo, mas invista na palavra de Deus. Tempo de oração, tempo de orar junto com o seu filho. Faça o culto da família segunda-feira, porque não faz um culto, faz uma célula, já ensina, fala: filho, prega aí, você prega, eu dirijo, faz até oferta se você quiser, quem sabe ele devolve a mesada para você, brincadeira. Mas o princípio de ofertar, o princípio de dizimar, o princípio nós temos que entender e passarmos tudo isso para as crianças, porque com certeza se seu filho der a mesada que ele ganhar para você, você vai ficar tão feliz que vai dar um presente melhor para ele, porque assim é Deus. Quando nós entregamos o nosso tudo para Deus, Deus ele entrega tudo para nós, amém? Nós temos que entender que como igreja, quantas pessoas não têm levantado a bandeira da família, e como igreja nós temos que ser os primeiros a levantarmos e estabelecermos a bandeira da família, onde os nossos filhos vão ser extensão nossa, onde os nossos filhos vão ser parte do nosso milagre, onde os nossos filhos vão ver acontecer Deus fazendo nas nossas vidas, amém? Eu lembro-me que quando tinha vigília, meu pai me chamava e nós orávamos. Nós tínhamos 6, 5 anos, nós fazíamos a rodinha e nós orávamos, nós não dormíamos na vigília, e isso foi bênção, porque nós fomos batizados no Espírito Santo na nossa adolescência. Meu irmão foi com 9 anos batizado com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Isso nos revestiu, nos fortaleceu. Hoje eu posso testemunhar que graças a Deus eu nunca desviei dos caminhos do Senhor, em nenhum momento fiquei com dúvida. Eu sempre soube que a melhor coisa que tinha e que tem, que existe, é esse Deus maravilhoso. Eu costumo dizer o seguinte: quando você sai de uma churrascaria, as pessoas podem entregar um chips para você, alguma coisa, e fala: poxa, não entra mais nada. Quando nós buscamos a Deus é isso. Nós estamos tão cheios que o diabo vai oferecer aquelas besteiras que só fazem mal para você. Você fala assim: estou cheio. Busca o Senhor, dê churrasco para os seus filhos, dê espiritual, alimento forte, que eles vão olhar no mundo e falar assim: isso não tem no mundo. Meus amiguinhos na escola não têm essa amizade, meus amiguinhos na escola não têm isso que eu tenho em casa, o amor, a família, amém? Então se nós dependêssemos da família, o que seria? O que nós dependêssemos dos nossos filhos, o que seria do nosso milagre? Amém? Isso é para mim e para você. É sempre assim, quando Deus ele fala para nós. Família, agora nós podemos abranger geral, você e seu pai, o relacionamento de você e seu pai, você e sua mãe, você e seu irmão. O que seria se você dependesse da sua família para o milagre acontecer na sua vida? Outra coisa que nós vimos aqui, é fechar a porta. Foi embora e fechou a porta. Mateus 6,6 fala sobre isso. Quando nós fomos orar, trancamos a porta para que possamos orar ali, priorizar a Deus. Então não se preocupar com as pessoas. Primeira coisa, quando nós fechamos a porta, nós não nos preocupamos com as pessoas. Que está lá fora, agora é a partir daqui, o que está aqui dentro. Nós ignoramos o mundo. Nós fechamos a brecha, qualquer brecha que o inimigo coloca sobre as nossas vidas. Nós fechamos a incredulidade. Nós não deixamos que o ladrão entre, não é verdade? Para que tem porta na sua casa? Quem já deixou a porta aberta na sua casa? Hoje você veio para a igreja e falou: deixar a porta aberta. Nós fechamos a porta. Nós damos prioridade para não deixar que o inimigo entre, até mesmo quando nós estamos dentro da casa, né? Deixamos a porta aberta, nós não deixamos, nós fechamos para que possamos estar guardado do que o mundo tenta entrar. E o mundo está tentando invadir, o diabo está tentando entrar na sua família, na sua casa. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para o milagre acontecer na sua vida é você fechar a porta, não deixar que seus vizinhos falem: o que eles estão fazendo aí? O que elas estão? Para que tanto vaso? Pergunta assim: isso não vai dar certo. Fechar a porta é você não dar ouvido à incredulidade das pessoas que estão ao seu redor. É você fechar a porta, fechar realmente, e não deixar que nenhuma brecha, nada entre na sua vida. Falar assim: eu acredito aqui, fechei a porta, agora é eu e Deus. É intimidade. Você já prestou atenção que fazer coisa errada, todo mundo fecha a porta? Você vai aprontar, só fazer uma coisa errada, você fecha a porta. Já viu criança que não vai estar fazendo alguma coisa, está quietinho, está com a porta fechada lá?
Você vai abrir a porta, abre a porta. Não, você vai aquele bagunça, aquele barulho lá dentro. Mas para nós fazermos as coisas sérias, as coisas sensatas com Deus, nós não fechamos a porta. Temos que aprender a dar prioridade para o Senhor. Temos que aprender a fecharmos a porta. E às vezes fechar a porta é desligar a internet. Na igreja mesmo, fechar a porta às vezes é você desligar o seu celular, é você desligar o WhatsApp, o Facebook. Fechar a porta muitas vezes, hoje uma grande porta que pode entrar na sua casa, principalmente nos seus filhos, é a internet ou a televisão. Fechar a porta é você desligar. Vamos desligar. Desliga a internet agora. Fecha o culto. Começou. Fecha o culto não, deixa o culto aberto. Desliga o celular. Vamos. Opa, o iPad eu preciso dele. Fechar a porta é nós deixarmos e declararmos: Senhor, o Senhor é a prioridade. Entrarmos na igreja e falar: Senhor, o Senhor é tudo, eu não preciso de mais nada, eu vou fechar a porta. Não é só fechar aquela porta é fácil. O difícil é nós desligarmos o celular, entrarmos com seriedade com o Senhor, amém? Então, essa coisa que ela fez também foi fechar a porta, dar prioridade. Com isso tem a ver com o quê? Com Deus fazendo as nossas vidas. Isso tem a ver com o quê? Nós priorizamos ao Senhor, amém? No versículo 4, como nós vimos, fala sobre o quê? Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, derrama o azeite em todas as vasilhas e separe as que estiverem cheias. O que ela fez? Ela separou as que estiverem cheias. Para o milagre acontecer na nossa vida, nós precisamos, sabe do quê? Organização. Imagina se de repente ela estivesse desorganizada ali e ela fosse encher ali os seus vasilhas e ela não visse que ainda tinha um monte de vasilha lá para encher. E de repente o milagre dela não seria completo, entende? São coisas que ela foi fazendo ali que nós vemos que o milagre de Deus se tornou excelente na vida dela. Ela poderia esquecer de algum vaso, mas por quê? Porque houve uma organização. Ela enchia e separava. Assim serve para a nossa área espiritual, como nós falamos. Como é que está? Nós estamos uma bagunça muitas vezes, nós priorizamos tantas coisas. Não, Deus, me mostra, essa aqui está vazio, vamos encher. Deus abençoa essa área, está cheio, vamos para a próxima. Deus, me mostra, tem mais áreas da minha vida que precisam ser cheias da tua unção, do teu óleo. Enche, minha família, Deus, enche mais. Deus, está precisando aqui. Depois você volta ainda organizado, você tem como dar uma olhada e falar assim: não, falta mais aqui. Deus, enche aqui, até você ser a totalidade. Muitas vezes nós somos muito desorganizados, principalmente com as coisas de Deus. Nós achamos que não, Deus está na conta de tudo. Deus é Deus, Deus é organizado. Jesus, você sabe que Jesus, até quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que as mulheres chegaram e encontraram as vestes dele ali dobradinha. Jesus é organizado. Ele se preocupou ainda de sair do túmulo, ele dobrou o lençol, né, o que enrolava ali. A Bíblia diz que estava enrolado, estava dobradinho. Olha como Jesus é cuidadoso com as coisas. Mas imagina se Deus fosse desorganizado para criar o mundo. Ia criar tudo, vamos fazer isso, mas Deus é um Deus organizado. E por nós temos um Pai organizado, nós temos que ser filhos organizados, amém? Nas nossas áreas, disciplina, em buscarmos, em priorizarmos ao Senhor, sermos mais organizados. Uma coisa também que eu pensei, que Deus colocou no meu coração, nós voltamos um pouquinho, falamos sobre os nossos filhos, depender dos nossos filhos, mas até mesmo na igreja, como é que tem sido o nosso testemunho com os nossos irmãos? Sabe? Será que isso serve para os dois lados? Será que as pessoas poderiam contar com a sua contribuição para que o milagre dela acontecesse? Isso é em primeiro lugar. Será que se alguém pedisse ajuda, você seria o primeiro a ofertar? Não, estou aqui, ó, minha vasilha, enche aí. Enche a vasilha aí, pode usar a vasilha, porque você não tem mais aqui. Ou tem o outro lado, será que se você fosse pedir para alguém e falar assim: ó, irmão, outro dia eu emprestei uns negócios para você não devolveu, vai ficar difícil emprestar a vasilha agora. Será que nós temos credibilidade na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa vizinhança? Credibilidade. Como cristão, nós precisamos entender que precisamos ter isso. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida e você vai ser um agente de milagre e de salvação quando nós tivermos credibilidade como filhos de Deus. As pessoas vão olhar para nós e falar assim: aquele é diferente. Porque
Porque hoje em dia é isso, se fala crente, as pessoas já falam, crente, você é crente. Crente é aquele que não tem testemunho, crente é aquela pessoa que era para ser certa, mas não é. Crente é o pior exemplo de algumas pessoas. Fala, crente? Crente é isso. O dia que eu for crente, eu vou ser desse jeito. Então, como é que tem sido a nossa credibilidade? Agora, nós podemos mudar essas pessoas? Não. Nós podemos mudar a nossa vida. Nós podemos mudar as nossas atitudes. Seu irmão emprestou para você e você não devolveu, o que você pode fazer? Devolver para ele. Se você emprestou alguma coisa e não devolveu, o que você pode fazer? Perdoar ele. Nós temos que fazer a nossa parte. Cada um... Bom seria se o líder ou o pastor, entre aspas, né, se pudesse mudar o que nós fizéssemos, o que nós precisássemos fazer. Vamos contar um exemplo aqui, não vou citar nomes. Chegou uma jovem pra gente e perguntou assim: eu preciso de uma orientação, vai ter um negócio e tal, eu faço ou não faço? É sim, sim, não, não, ela falou pra mim. Aí eu falei assim, é o seguinte, eu posso dizer pra você que eu posso dizer sim, sim, não, não, é fácil falar isso, mas o mais difícil é você tomar essa decisão. Eu vou falar a minha opinião, eu acho que você não deveria fazer isso, por isso, por isso, por isso. Agora a escolha é sua. Não, mas fala sim, sim, não, não, eu vou obedecer. Foi na questão não é obediência, é o entendimento, certo? Muitas vezes nós cumprimos a palavra do Senhor com entendimento, que isso tem a ver com as nossas vidas. Eu não posso agir por você, mas Deus ele nos ensina através da palavra de Deus, nos dá a oportunidade de nós escolhermos entre o certo e entre o errado. Deus não é tirânico, você tem que fazer isso, se você não fizer isso você vai morrer. Deus fala assim, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu sempre falo isso para os jovens, se você quiser pular dali de cima, você pula, é lícito. Mas não convém porque você sabe que vai se machucar. A minha orientação é falar, se você pular você vai se machucar. Agora a escolha é sua, amém? Então nós temos que ter credibilidade. Ouvimos a palavra do Senhor e com as pessoas que estão do nosso lado também ter essa credibilidade, aleluia. Amém? Então no versículo 3, disse Eliseu: vai, pede emprestado vasilhas todos os teus vizinhos, e vasilhas vazias peça muitas. Sabe o que eu fiquei pensando? Que nós vamos ver no final da pregação, que o azeite, que ela vendeu todas as vasilhas. Sabe o que eu pensei? Quem comprou todas as vasilhas? Eu creio que foi aqueles que emprestaram. Poxa, eu preciso de azeite. Então ela tinha, vemos aqui que ela disse Eliseu: vai, pede emprestado as vasilhas dos teus vizinhos, vasilhas vazias, peçais muitas. Bem, ela pediu muita vasilha. E eu creio que de repente poderia ser essa forma. Ela tinha tanta credibilidade, como nós falamos, que as pessoas falam assim: eu tenho azeite aqui, você não quer comprar? Eu já te devolvo a vasilha. Deus já fazia o milagre certo, né? Todo mundo precisava de azeite naquela época. Azeite era fundamental para fazer a comida, para fazer tudo, era fundamental. Mas eu creio que esse testemunho, né? No versículo 3 nós vemos isso sobre o testemunho dela. E fala que pediu muitas vasilhas. Como eu falei, a credibilidade. Quantas vasilhas você ia conseguir hoje para que o milagre acontecesse na sua vida? Se depender dos seus filhos e da sua credibilidade. Possamos pensar sobre isso, amém? Como nós vimos no versículo 2 também. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Diz-me o que tens em tua casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Eu faço uma pergunta para você hoje: o que você tem na tua casa? O que você tem na tua casa? Imagina, a primeira resposta que veio sobre essa mulher foi: nada. Depois veio uma vírgula, falou: além de uma vasilha de azeite. Imagina a situação que essa mulher estava. Para a primeira coisa vir na cabeça dela foi nada. Depois ela falou: além, ela tinha, não, tem uma vasilha de azeite. A pergunta que eu quero fazer para você: o que tem na sua casa? Talvez está até difícil você lembrar alguma coisa. O que tem na minha casa?
Não sei qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, se é comida, se é dinheiro, se é coisas de valor, se é a sua família. Mas se eu fizesse essa pergunta, e foi isso que ele fez, ele não perguntou se ela tinha móveis, se ela tinha ovelhas, ele só perguntou: o que tens na tua casa? E ela falou: nada, a não ser uma vasilha de azeite. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse versículo. Oh, Jesus. Diz assim, Isaías 40, 29 a 31. Dá força ao cansado e multiplica a forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigarão. Os jovens se cansarão e se fadigarão. E os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. O que tem na sua casa. Mas o versículo 29 é a coisa mais linda que Deus tem para nos dar. Preste atenção, Deus fala assim: dá força ao cansado e multiplica aonde não tem vigor. Deus é o nosso Deus, que Ele consegue multiplicar do nada. Deus, Ele consegue do nada te multiplicar o vigor na sua vida. Talvez você chegou hoje nesse culto cansado, talvez sem nenhum vigor, mas sabe o que Deus tem para a sua vida? Ele multiplica a força onde não há vigor. Aleluia! Eu não sei se você está cansado, ou se não tem nenhum vigor, nenhuma força em você hoje, mas eu sei que o meu Deus, o nosso Deus da palavra, Ele tem poder para multiplicar a força em você e em mim, aonde não existe vigor. Oh Deus, nós te louvamos, Senhor. Esse é o nosso Deus, o Deus que cuida. Muitas vezes talvez a sua cabeça fala: não tenho nada em casa. Mas o nosso Deus, o Deus da multiplicação, o Deus da matemática diferente da nossa, é o Deus que consegue olhar para nós, olhar e falar: não tem vigor, eu consigo multiplicar. Está na palavra de Deus aqui, ó, multiplica a força onde não há vigor. Esse é o nosso Deus, que consegue transformar a nossa fraqueza em força nele, quando nós confiamos no Senhor, esperamos no Senhor. Aleluia. Deus, Ele consegue multiplicar até do zero. Nós aprendemos, quem gostava de matemática na escola, que zero é a tabuada mais fácil. Tabuada é zero. Mas com Deus não. Deus, Ele consegue multiplicar do zero. Ele consegue trazer vigor nas nossas vidas. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, esse é que é Deus. Aleluia. A palavra do Senhor também fala: ainda que esteja morto, viverá. Quem crê, ainda que seja morto, viverá. Deus, mesmo na morte, Ele consegue trazer vida. Entende? Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. A matemática de Deus é diferente da nossa. Onde nós achamos que está morto, Deus, Ele consegue trazer vida. Temos que aprender a confiar mais de Deus. Deus é que começa a multiplicação. Aleluia. Não importa a dificuldade. Você já reparou que as multiplicações, elas vêm nas dificuldades? Os milagres aconteceram onde? Nas dificuldades. Foi nas enfermidades, pessoas que estavam morrendo, pessoas que estavam mortas. Lázaro, no mesmo 4 dias, morto. Os milagres acontecem, que nós falamos que hoje é o quê? Tempo de multiplicação e milagre. Amém? Hoje é tempo de multiplicação e milagre. Então não importa a situação, se está difícil, está na dificuldade, Deus é Deus que faz. Aleluia. Os milagres foram feitos no impossível, quando as pessoas já estavam cansadas. No barco mesmo, quando o pastor pregou ontem ali, o barco estava afundando e as pessoas estavam cansadas. Elas começaram a clamar: Jesus, nós precisamos de Ti. Talvez seja essa a sua situação nessa noite. Você já está sem força, o possível já acabou. Tudo que era possível você já fez. Mas deixe com Deus, porque Deus, Ele faz o impossível. Aleluia, glória a Deus. A esperança, a saída, a solução para a sua vida, para nossas vidas. E agora nós vamos ver o primeiro e o último versículo. Versículo 4:1. A mulher de um dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me aos meus 2 filhos para serem escravos.
não precisamos do fim para saber o começo, mas precisamos começar certo para entender o final. Como eu falei, é muito gostoso a gente ouvir falar assim: Deus vai pagar suas dívidas, aleluia, tem um avivamento na igreja. Mas o difícil é quando nós colocamos em primeiro lugar em quem nós temos buscado a solução. Onde você tem buscado a solução para os seus problemas? Onde você tem buscado a direção para os passos que você quer dar? Quando falamos sobre avivamento, quando falamos sobre multiplicação, sobre milagre, é muito legal. Mas quando nós falamos em buscarmos ao Senhor, em buscarmos uma direção de Deus, ore, busque o seu líder, busque o seu pastor, nós esquecemos, nós queremos só os milagres e a multiplicação da nossa vida. Preste atenção nessa mulher. Nós vemos alguns pontos. Deus não poderia mover antes de estar na pior. Você parou para pensar? Você viu que ela fala assim, ó, a mulher, um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu: o meu marido, o teu servo. O marido desta mulher era servo de quem? De Eliseu. Como servo, você acha que Eliseu não sabia que ele tinha morrido? Eu não sei se o pastor tem empregados. Quando um empregado morre, você sabe que ele morre. Ou pessoas que nós conhecemos, estamos perto de nós, quando as pessoas morrem, nós sabemos. Como profeta de Deus, ele não sabia. E antigamente nós não sabíamos também. Sabemos que antigamente uma viúva é diferente de hoje. Ainda tem dificuldades hoje em dia, sim. Mas antigamente era muito pior, que uma mulher não conseguia trabalhar, não tinha condições de sustentar. Será que por ser o servo ainda do profeta, ele não sabia que ela não tinha morrido, ou se ela precisaria de ajuda? Deus não poderia mover antes disso? Esperou a pior situação. Ela esperou a pior situação. Ela não poderia buscar antes o profeta? Claro que nós sabemos que tem coisas nas nossas vidas que Deus permite, amém? Mas eu quero que você pense junto comigo. Será que uma mulher tem 2 filhos, ela não poderia ter buscado antes o profeta? A ponto dos filhos dela serem vendidos à escrava, não ter o que comer. Ela fala que só tinha azeite, ou seja, não tinha comida na casa dela. Será que ela não poderia buscar o profeta antes da situação piorar? Outro ponto que nós vemos: a ponto de perder os seus filhos, a ponto de passar fome. Sabe o que eu quero dizer para você e para mim, que Deus ministra nos nossos corações? Demoramos muito para buscarmos os homens de Deus. Muitas vezes nós demoramos muito para buscarmos a Deus. Quantas situações, nós que trabalhamos como líderes ou como pessoas, quantas situações nós não chegamos e falamos assim: ó, já era, já está morando separado, ó, não aguento mais minha esposa, ela não dá mais para ficar junto. Quantas situações? Não, estou preso nas drogas, já era. Quantas situações que muitas vezes nós vamos buscar a autoridade de Deus, e nós sabemos que essa mulher, ela conhecia o Senhor. Aqui não fala uma pessoa que não era conhecedora do Deus Todo-Poderoso, ela conhecia Deus. Quantas pessoas esperam estar no pior, estar no fundo do poço para buscar um apoio, e Deus colocou autoridade sobre as nossas vidas. Deus colocou o pastor, a pastora e líderes nessa igreja. E quantas vezes nós demoramos para buscar? Nós buscamos ajuda em tantas coisas, mas esquecemos de buscar nos profetas de Deus. Deixamos a situação estar pior, deixamos estar passando fome, deixamos nossos filhos serem vendidos quase. Quando a nossa família está destruída, fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Quero dizer para você que você não precisa chegar até esse limite para buscar um líder, mas ainda que você esteja nesse limite nesse momento, de repente passando fome espiritual, de repente faltando coisas na sua vida, eu quero dizer para você que nunca é tarde. Nunca é tarde. Hoje é dia de Deus falar com você, hoje é dia de você se posicionar e buscar a Deus em primeiro lugar. Começar do fim me mostra e me mostrou entender o começo. Quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a orar, e Deus falou assim: faz de trás para frente. Eu falei: Deus, tem alguma coisa errada, isso daí não existe isso daí.
Deus, faz de trás para frente. Eu comecei a fazer e eu falei, não, Deus, eu faço tudo, depois eu faço de trás para frente. Deus falou, faz de trás para frente. E eu comecei a fazer. E quando eu fui fazendo, Deus começou a colocar no meu coração que a primeira coisa que nós precisamos entender é começarmos certo. Porque muitas vezes nos empolgamos com o final, mas não nos empolgamos em nos posicionarmos diante do Senhor. Nos empolgamos nos milagres de Deus nas nossas vidas, mas não nos empolgamos em buscar, pastor, eu preciso de ajuda. Deus, eu preciso de ajuda. Deus estabeleceu a igreja para quê? Para que possamos estar em comunhão. E a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que Deus possa perdoar os seus pecados. Entende isso? Nós temos que entender que o princípio de Deus é isso. Deus tem colocado profetas nessa geração, e o nosso profeta é o pastor. E até quando nós vamos deixar acabar nossa família, nosso ministério, nossa célula, nossa casa, para depois pedir ajuda? Por isso eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Aleluia, Senhor. Oh Deus, feche os seus olhos. Eu queria perguntar para você, você crê que é tempo de multiplicação e milagre? Ore balabaxês. Você crê que começar certo, precisamos começar certo antes de tudo piorar? Eu gostaria que você analisasse a sua vida hoje. E eu faço novamente essa pergunta: o que tens na tua casa? Como é que está a sua família? Como é que está o seu casamento? Como é que está o seu ministério? Como é que está a sua intimidade com Deus? O que você tem hoje? Mas sabe como Deus ele nos preocupa conosco? É tão lindo. Deus ele não quer que você saia dessa porta da mesma forma que você entrou. Não, Deus ele quer te dar algo melhor. Mas para isso nós precisamos nos posicionarmos, nós precisamos buscar. Sabe o que acontece com o cego? Quando ele estava na beira do caminho clamando por Jesus, e Jesus falou, pare. E Jesus parou. Jesus parou. Sabe quando Jesus para, não é que ele não está fazendo nada, não, ele está esperando nós irmos até ele. Jesus não foi até o cego levantou, pulou, esperou uma ordem dele, e ele foi até Jesus. E Deus está dizendo para você essa ordem: venha, porque eu quero dar a bênção e a multiplicação na sua casa, eu quero trazer a prosperidade na sua vida. Mas não é uma prosperidade que nós ouvimos, não, é ter abundância em todas as áreas das nossas vidas. Ore balabaxês. Quando os discípulos estavam no barco, o barco está afundando, mas Jesus estava no barco, e eles clamaram por Jesus. Sabe a primeira coisa que Jesus fez? Jesus não falou assim: vocês não têm fé, vocês podiam ter orado antes, vocês podiam ter feito alguma coisa, cadê essa fé de vocês? Não. A primeira coisa que Jesus fez, ele acalmou a tempestade, acalmou o vento. Depois ele ministrou no coração deles e falou assim: vocês poderiam ter feito isso. Deus ele não acusa. Nunca é tarde demais para você buscar a Deus. Enquanto você estiver vivo, mas ainda que esteja morto viverá. Mas enquanto você estiver vivo, enquanto você tem saúde hoje, nós não sabemos o que vai ser aqui depois. Que Deus guarde a cada um de nós, mas nós não sabemos. Por isso eu quero te declarar hoje: Jesus está aqui, o profeta está aqui. Ei, balabaxês. E a pergunta é: se você vai continuar com os vasos vazios, ou se você vai continuar com nada na sua casa, ou se você vai continuar dando passos sem direções de Deus na sua vida. Você vai tentar com as suas próprias forças buscar dinheiro, buscar provisão, enquanto você só precisa de uma orientação de Deus. Eu não quero que você saia nessa noite sem entender esse princípio. Precisamos começar da forma certa, porque nós já saberemos o final. Eu nem sei se você de repente já está no fim de alguma coisa hoje e fala: Deus, é o fim. Deus te dá uma oportunidade de recomeço. Por
isso eu quero te convidar, eu quero te desafiar. Se você quer começar certo algumas coisas na sua vida, Deus está te dando uma oportunidade hoje. Se você quer começar a buscar primeiro o profeta, antes de agir, antes de faltar coisas na sua casa, deixa Deus direcionar os teus caminhos, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe o que é melhor para o seu casamento. Deus sabe o que é melhor para a sua família. Então eu te convido, se você quer buscar uma orientação de Deus, vem aqui em nome de Jesus. Se você já está cansado de dar passos e falhar e errar, se de repente não tem mais nada na sua casa, o que tem na sua casa, se de repente é algo financeiro, vem aqui que Deus vai trazer em nome de Jesus. Mas principalmente Deus quer restaurar famílias, Deus quer restaurar lares e ministérios. Como é que está o seu ministério com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Deus está te dando uma oportunidade hoje. Venha até o profeta, venha até o profeta, busque em Deus. Será que você tem enterrado os seus dons, os seus talentos, o seu ministério? Eu não sei, mas eu sei que Jesus, Ele morreu para que você pudesse buscá-lo, para que você pudesse ir até Deus através de Jesus. Eu não posso vir aqui por você, mas eu posso convidar você a vir aqui, porque eu creio que o profeta está aqui, que Jesus está aqui, e Ele vai te dar direção, para que haja milagre na sua vida, para que haja provisão na sua vida. Oh Deus, restaura as famílias, Deus, restaura os lares, restaura ministérios hoje, Senhor. Não deixa chegar o fim, não deixa a ponto dos seus filhos serem vendidos. Busque, mesmo que não haja vigor hoje na sua vida, Deus, Ele quer trazer vigor, Ele quer multiplicar, aleluia, a força em você. Se você está cansado, sem vigor, venha também, que Deus, Ele quer te encher hoje. Busque em Deus, só Jesus Ele pode fazer isso.